Saudações! Hoje eu vou deixar um lo-fizinho tocando no fundo aqui, tá? Vamos ver se dá uma ajuda, dá uma quebrada no clima aqui, né? No clima de seriedade, né? Vou até colocar os óculos aqui. Senhores, hoje eu vou explicar por que o governo Lula é um completo desastre econômico, a começar pela escolha do ministro da Economia e pelos embates que o governo Lula começou, o início do governo Lula, lá para janeiro, ainda em janeiro, se vocês bem lembram, teve muita rinha com o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, tá? Que logo logo vai rodar, né? E o Lula fez um esforço tremendo, tremendo, tremendo mesmo, tá? Para tentar tirar o Campos Neto de lá à força. Só que vale lembrar que no governo passado nós tivemos a aprovação, né, da autonomia do Banco Central. Graças a Deus, thank God. Porque se não fosse a autonomia do Banco Central, meus amigos, o Banco Central hoje, que é um órgão independente por natureza, ele estaria nas mãos do Lula. Não digo nem nas mãos do Haddad, porque o Haddad é um completo imbecil, tá? Tanto economicamente falando quanto politicamente falando. O Haddad ele não manda em nada, nem tem a capacidade para isso. Sinceramente, o Haddad, desde 2018, a postura dele foi a de um completo poste, né? Até que na época ele era chamado o poste do Lula, o cara que visitava o Lula na cadeia e por aí vai. Vocês lembram bem disso também. Eu sei que brasileiro tem memória curta, cara, mas vamos fazer um esforçozinho mental para lembrar desses fatos, tá? E pra gente tentar formular alguma coisa aqui no presente momento, tá? Tem alguns vídeos aqui no canal que eu fiz recentemente, até outros vídeos antigos também, alertando sobre impostos internacionais, alertando. Eu tenho um vídeo de 2015, cara. 2015, na verdade é 2016, né? Que eu tinha promovido um abaixo-assinado para redução dessas taxas. E olha que na época ainda era um governo, se não me engano, era o governo Dilma II, tá? Era o governo Dilma II ou Dilma I ainda, não me lembro. Não me lembro. Acredito que seja meados do governo Dilma I, né? Aquele desastre, outro desastre econômico, né? Então, se vocês forem parar para perceber, os governos do PT, eles seguem essa linha de ficar tributando compras internacionais, isso desde sempre, tá? Porque o PT governou o país por longos e longos períodos de tempo, né? E nessa época, em 2016, quando eu fiz esse abaixo-assinado, era o governo Dilma I, né? Creio eu. Então, o governo Dilma I tinha essa postura também, que é a postura do PT, não é a postura do Lula, não é a postura, é a postura do PT, do Partido dos Trabalhadores, por si só, tá? Porque na época que o Lula já tinha saído, nós ainda tínhamos essa postura de tributação internacional. E o principal problema hoje do governo é a arrecadação. O governo quer dar 1.001 melhorias, quer pagar os alunos do ensino médio, né? Com um saláriozinho lá para incentivá-los a estudar. Só que aí eis a questão, cara. De onde vocês acham que vai vir esse dinheiro? Aí fica aquela galera falando, o fiscal não é importante, o país pode imprimir mais dinheiro. Tá, cara, o país pode imprimir mais dinheiro. Só que vocês sabem muito bem que pela lei básica da oferta e da demanda, quanto mais dinheiro, mais oferta de dinheiro na economia, menor será o valor desse dinheiro, tá? Menor vai ser o valor do dinheiro. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas o dinheiro ele tem um valor, tá? O dinheiro tem um valor. Quando você compara uma caixa de leite a R$ 5, significa que a caixa de leite vale 5 vezes o real, tá? Se vocês olharem por essa ótica, vocês vão perceber que tudo é produto, tudo é capitalizável, vamos colocar assim. Se o meu dinheiro fosse caixas de leite, certo? Uma caixa de leite compraria R$ 5, tá? Basta você trocar a ordem das coisas. É bem simples entender isso, tá bom? Muita gente quer crer que não é assim que funciona, mas é assim, cara. A gente tem que ver o mundo como ele é e não como a gente queria que ele fosse. Eu digo essa frase há muito tempo, tá? Infelizmente eu queria que o mundo fosse de unicórnios voadores, de Papai Noel, mas não é. Não é. A realidade nua e crua, ela é difícil assim mesmo. O fiscal tem que estar arrumado, as contas públicas têm que estar arrumadas, tá? E não essa brincadeira aí, essa brincadeira que é o governo Lula.
Eu já falei do governo Bolsonaro ano passado e ano retrasado, critiquei a postura do Bolsonaro, né? Só que o governo Lula consegue ser pior que o governo Bolsonaro. E eu critico principalmente onde foi o erro do governo Bolsonaro. O erro do governo Bolsonaro, cara, foi a má gerência na pandemia. Foi uma gerência horrorosa, tá? A pandemia foi um completo desastre para o governo Bolsonaro, tanto institucional quanto econômico, tá? O governo teve que imprimir dinheiro a roda. A taxa de juros do Brasil chegou a níveis negativos, ou seja, a inflação superava a Selic, algo nunca, jamais visto na história da América Latina inteira, tá? O Brasil automaticamente, do dia para a noite, virou a Suíça dos trópicos. Então, virou até meme, né? Inclusive nos grupos lá, os inflacionistas, os grupos de Facebook, virou até meme isso, né? O Brasil é a nova Suíça dos trópicos, porque ficou com juro negativo, juro real negativo. Selic foi a 2,75, cara. Quem não lembra disso? O FGTS rendeu mais que a Selic. E isso aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, cara. 4 aninhos atrás. Basta refrescarmos nossa memória. Tá bom? Vale de experiência para o Brasil, né? Vale de experiência. O Brasil já teve o maior juro real do mundo, já teve o menor também, né? Que coisa engraçada. Não chegou a ser o menor do mundo, mas ficou bem próximo de Suíça, de Japão, que historicamente tem juros negativos. Só que hoje estamos vivendo uma história no mundo, né, um período no mundo em que até o Japão está com uma taxa positiva agora, por conta de recessão técnica, né, que ocorreu lá no Japão. Certo? A recessão técnica é quando o país não cresce. O país começa a ter deflação, e deflação é uma coisa ruim, por incrível que pareça. Deflação é o contrário de inflação. É quando a moeda ganha valor. Só que ela está ganhando valor porque ninguém está comprando, cara. Vocês estão me entendendo? Porque está faltando dinheiro. Ninguém está comprando nada. Não tem dinheiro circulando na economia. Não tem liquidez. A economia passa a ter essa armadilha de liquidez. Daí começa a faltar dinheiro, o valor do dinheiro sobe. E os preços caem, óbvio, né? Porque é uma relação inversamente proporcional. Só que aí é um ponto negativo também. O Brasil agora vai registrar níveis positivos de inflação. Tivemos muitas deflações no ano passado e retrasado, né? Isso até que foi bom, só que foi uma medida compensatória, porque na pandemia nós tivemos o Índice Geral de Preços médio, o IGPM, que reajusta os aluguéis, cara, ele chegou a bater 30%. 30%. É outro fato que a gente tem que se lembrar de 2020. 2020 aconteceu muita coisa importante que nós estamos vendo, nós já vimos, na verdade, as correções sendo aplicadas. Os meses de deflação que nós tivemos lá foi para compensar essas perdas que nós tivemos lá na pandemia, tá? Lá em 2020, no início, na pré-pandemia. E o dólar agora está disparando de novo, está voltando aos níveis Bolsonaro, tá? O problema por si só não é o Bolsonaro, né? Até porque o Bolsonaro já saiu do poder. Vamos falar de governo Lula. Governo Lula. O governo Lula, no momento em que ele se encontra, ele já começou mal, tá? Eu quero já reiterar isso. Ele começou muito mal, justamente por conta da história que eu contei para vocês do Roberto Campos Neto. Ele queria, a todo custo, tentar tirar o cara de lá. E o Roberto Campos Neto, ele foi indicação do Paulo Guedes. Que tudo bem, não foi um ministro brilhante da economia, mas com certeza é melhor que o Fernando Haddad, convenhamos. Fernando Haddad nem formação tem, tá? É um zero à esquerda, literalmente à esquerda, né? Mas com todo respeito, gente, eu sei mais de economia do que o Fernando Haddad, com todo respeito, tá? Então o Fernando Haddad, ele é uma figura simbólica, ele é uma indicação, não vale de nada, não vale de nada, tá? O Fernando Haddad é um peso de papel. O Paulo Guedes, pelo menos ele foi banqueiro, né? Trabalhou no BTG Pactual e por aí vai, e dentre outros fatores que vocês já conhecem, né? O Paulo Guedes pelo menos tinha essa expertise e indicou um sujeito muito bom, que foi o Roberto Campos Neto. Só para lembrar, quem inventou o Pix, que nós todos usamos, eu inclusive, foi o Roberto Campos Neto, com a equipe técnica dele, claro, mas quem anunciou, quem criou a ferramenta do Pix foi o Campos Neto, tá? Talvez você não sabia dessa informação, mas foi ele. Inclusive ele ainda está ocupando o cargo de presidente do Banco Central, tá?
O Campos Neto, qual é a postura do Campos Neto? Qual foi a postura dele frente ao governo? O Campos Neto, ele tem essa visão mais liberal, que é assim a visão que eu também tenho. Ou seja, ele olha as coisas com a ótica da realidade. O Lula, quando ele assumiu o governo, a Selic estava alta, estava próxima ali de 14%, estava, se não me engano, em 13,75%. Já estava bem alta. O Banco Central ele trabalha com níveis, né, de taxa de juros. O nível contracionista, né, o nível neutro e o nível expansionista. Tá? A taxa de juros durante o início do governo Lula, lá para janeiro, ela estava em um nível contracionista. Ela queria tirar dinheiro da economia para reduzir a inflação. O Lula, com aquele discursinho lindo, maravilhoso de amor aos pobres, chegou e proferiu o seguinte: o Roberto Campos Neto está conspirando contra o Brasil, ele não quer abaixar os juros, então fiquem contra o Campos Neto. Basicamente ele jogou a população inteira contra o Campos Neto, sendo que o cara estava somente fazendo um trabalho sério que ele faz, né? E aí ele tentou coagir o Campos Neto com ameaças e tudo, não tinha como tirar o cara de lá porque o Banco Central é um órgão autônomo agora, tá? Graças a Deus, obrigado Deus, é um órgão autônomo. Ou seja, o Lula não tem poder nenhum em relação ao Banco Central. Então pode reclamar, pode chorar, pode espernear, isso não vai acontecer, tá bom? O que aconteceu? Daí, depois dessa conversinha, dessa desconversa entre os dois, eles tiveram que sentar para conversar. Então o Lula foi lá, com a equipe econômica dele, indicou o Gabriel Galípolo. O Galípolo que tem essa visão mais à esquerda, tem essa visão mais expansionista, né? Só que até agora nós tivemos 3 cortes consecutivos na taxa Selic. E nós estamos vendo o dólar batendo na casa dos 5,20, 5,40 por aí, tá? Nós já estamos vendo o dólar batendo nas casas, algumas casas decimais alarmantes aí, tá? Justamente não por conta da Selic, tá? Acredito que o Campos Neto, por ter essa visão mais liberal, ele entendeu que no cenário externo, quando ele pensou nessa decisão de corte, no cenário externo estava favorável à entrada de dólares no país. Então, quando isso é favorável, vai lembrar que o Copom, o Comitê de Política Monetária, ele acontece a cada 45 dias e ele é uma reunião, cara. É um comitê, ou seja, são pessoas ali, se não me engano, 13 pessoas que definem isso, a taxa básica de juros do país. E só para salientar, a taxa básica de juros, ela define alguns itens. Por exemplo, o primeiro item é o próprio juro, a média de juros do país. Você que vai lá pegar um empréstimo, você que vai lá fazer uma aplicação financeira, você vai fazer com base na taxa Selic, a taxa básica de juros. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o que significa Selic, tá? Então, a taxa Selic é uma métrica que os bancos seguem, as corretoras seguem, você, eu, nós seguimos, tá? Basicamente, um jeito mais bonito de explicar a taxa Selic é que ele equivale ao preço do real. Ele é o preço do dinheiro, tá? Se essa taxa está muito alta, o real vai ganhar valor. Se ela está muito baixa, o real vai perder valor. Porque quando você aumenta muito essa taxa, fica difícil conseguir crédito. O crédito fica mais caro. Pegar empréstimo é mais caro. Logo, o dinheiro sai da economia. É uma política contracionista. Então, nós tiramos dinheiro da economia, suga dinheiro da economia. Assim, tendo menos oferta de dinheiro, o preço do dinheiro vai lá e sobe. Lembra que eu estou dizendo o preço do dinheiro. E o preço do dinheiro subir significa os preços caírem, tá? Basta fazer esse exercício de lógica aí. O contrário também é verdade. Quando você reduz muito a taxa básica de juros, você aumenta a oferta de dinheiro na economia e mais dinheiro na economia, o valor do dinheiro cai. Os preços sobem. E lembrando, isso que eu estou dizendo são tendências, tá? É uma tendência. Vai vir gente aqui falando, mas o Japão tem juro negativo e lá tem deflação. Cara, eu estou falando de Brasil. Cada país tem o seu sistema econômico, tem a sua reserva de dólares, tem todo o seu funcionamento individual,
tá? Eu estou falando de Brasil. O Brasil funciona assim, tá? O Brasil é assim. Já tem essa dinâmica de mercado um pouco mais previsível, certo? Então vamos lá. Segunda coisa que a taxa básica de juros vai definir é o quanto o país vai pagar de juros da própria dívida. Como assim, João? O Brasil, sempre que vocês ouvirem déficit fiscal, déficit primário, significa que o país teve dívidas e não conseguiu pagar, ok? Beleza. O país arrecadou impostos, porque é a única forma de arrecadação. O país, governo nenhum gera nada, tá? Os governos não produzem nada, só pegam a lasquinha de quem produz. No caso aqui, de nós aqui, brasileiros, é um lascão, né? Muita coisa que eles pegam. E vão pegar mais ainda. Por isso que o governo Lula está em crise e é uma porcaria de governo por conta dessa má gerência. Agora querem tributar também bebida alcoólica, cigarro, carros, itens de luxúria no geral, né, relacionados à luxúria, à ganância, né, serão tributados mais do que já são, tá? Porque eu fiz um vídeo aqui em 2022 falando sobre o porquê o Brasil é pobre. E o Brasil vai continuar sendo pobre se continuar tomando essas medidas. Um dos fatores do porquê o Brasil é pobre é porque o Brasil ele tributa consumo. E tributar consumo é uma medida completamente desleal com relação aos pobres, tá? Porque o pobre ele tem cada vez menos acesso àquele item, porque o item vai ficando mais caro. Só para vocês terem uma ideia, os impostos estaduais, que não é a União que cobra, são os estados, os impostos estaduais quase chegam a 40% do valor do produto, quase. Se vocês pegarem vão numa farmácia qualquer aí, compre algum remédio, alguma medicação, dê uma olhada na nota fiscal, vê quanto que tem de ICMS. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Dá uma olhada lá, quanto que tem de ICMS. E o ICMS, ele é um imposto do mal, cara, do mal, sabe? Porque ele é um imposto indireto. Você não sabe exatamente quanto você está pagando, por isso que ele é invisível. Por isso que tributar consumo é ruim. Eu sempre fui contra isso. É claro que não vão tirar a tributação de consumo, pelo menos reduzir isso, cara. A média nacional de tributação de consumo é de 44%, média nacional. Claro que você vai ver produtos que passam disso, 60%, 70% do produto é ICMS. E eu acabei de ver agora, eu não lembro quem foi que falou isso, se foi algum secretário do governo, mas palavras do próprio secretário, ou de quem quer que seja, quem quer que tenha dito isso. Esses impostos, que eles estão chamando ali de imposto do pecado, esse conjunto de impostos, ou esse imposto, né, no geral, ele só tem uma finalidade, finalidades arrecadatórias, palavras do cara lá, tá? Palavras do cara. Não é para desincentivar o uso. O governo está cagando e andando se você bebe cachaça, se você se droga e tal. Não quer nem saber. O governo quer saber disso daqui, ó. Arrecadação. O próprio cara falou. Porque eles usam palavras bonitinhas, cara, para que a população média não entenda. Mas medidas arrecadatórias significa encher o bolso do governo. Vamos usar aqui as palavras corretas, tá? Medida arrecadatória é encher o bolso, mais o bolso do governo. Mais do que já enche, tá? Então, se você coloca esses impostos federais em cima do valor final do produto, você encarece muito o produto. Você sabe bem disso. O ICMS, ele é bem difícil de calcular, inclusive, porque você calcula ele em cima do valor final do produto. Você pega um valor final que o produtor vai lá e gera, olha só, esse aqui é o valor de revenda que eu tenho. E você vai lá e joga em cima desse valor final esse ICMS. Por isso que ele é cruel. Até a forma de você criar o ICMS é uma forma cruel, uma forma desleal, certo? Daí vem a história do imposto inflacionário. E a inflação agora está subindo, fiquem de olho. Se a inflação subir, e quando ela sobe, o governo automaticamente ele arrecada mais, ele enfia mais dinheiro no bolso,
tá? Automaticamente, certo? Nesse caso, quem sai perdendo e quem sempre sairá perdendo, cara, é o mais pobre. É o mais pobre. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça de achar que o governo vai resolver todos os problemas da face da terra. Não vai. Não vai. O mercado também não vai. Só que o mercado, pelo menos, ele te dá uma certa liberdade, uma certa autonomia em relação ao que você quer comprar. Vocês viram, e quero refrescar a memória de vocês mais uma vez, 2022 teve corte de ICMS, o Bolsonaro tinha fechado uma parceria com os estados, e eu acho isso bacana. Eu falo mal assim do governo Bolsonaro, eu falo mal, só que o governo Bolsonaro, o que acontece? O governo Bolsonaro, ele teve pontos positivos sim. E eu inclusive gravei alguns vídeos aqui elogiando esses pontos positivos. Coisas que até agora eu não achei no governo Lula. O governo Lula ele só está decepcionando do começo ao fim. Prova disso é a popularidade do Lula estar caindo ralo abaixo. Inclusive eles mesmos já se reuniram lá e perguntaram, né? Nossa popularidade está caindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Simplesmente descontrole de gastos, né? Pela primeira vez em 7 anos nós tivemos um superávit primário, que foi no ano passado. Pela primeira vez o Brasil ficou 7 anos gastando mais do que arrecadava. E ano passado nós tivemos um superávit. Aí vem a galera, os economistas de plantão, de Facebook, dizendo que não, mas o fiscal não é importante. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. O fiscal, ele é sim importante. Ele, na verdade, ele é mais importante ainda do que as próprias medidas arrecadatórias, tá? Porque você tendo um fiscal decente, você tendo um fiscal forte, potente, os estrangeiros, eles vão olhar assim por nós, assim, para o Brasil. O Brasil não vai ser mais piada internacional. Porque pensa, é um país de terceiro mundo tentando se tornar um país de primeiro mundo. Nós estamos no caminho. Na verdade, nem de primeiro, de segundo mundo, né? Como tem alguns pequenos países aí. Infelizmente, o Brasil ele tem um IDH próximo da China. Só que a China tem 1 bilhão de habitantes. O Brasil tem 203 milhões. Olha a disparidade. A nossa população deveria ser muito mais rica por conta da menor quantidade, né? E justamente a China ela só é pobre hoje, cara, porque é difícil aplicar medidas sociais para 1 bilhão de pessoas. Agora, no Brasil, que nós temos um número muito menor de pessoas, poxa, deveria ser mais fácil, né? Mas infelizmente aqui nós temos esse tipo de coisa. E infelizmente o governo Lula, ele está pecando com relação a isso, né? A esses problemas, a essas questões, tá? Infelizmente o governo Lula não está sabendo gerenciar o dinheiro dos brasileiros. A verdade é essa, tá? Ele sim pegou um país já quebrado, tá? Porque eu quero lembrar do rombo do Bolsonaro. O Bolsonaro deixou um rombo dessa exoneração e do orçamento secreto. Vamos lembrar do orçamento secreto, tá bom? A compra de deputados é como se fosse um mensalão, só que um mensalão um pouco obscuro, tá? Sim, pesquisem aí o que foi o orçamento secreto do governo Bolsonaro, tá? Foi um esquema de corrupção, sim. Foi um esquema de corrupção, sim, tá? Basta pesquisar aí o orçamento secreto, que custou aos cofres públicos alguns bilhões. Vamos deixar isso bem claro, tá bom? Eu não quero falar só de coisas ali, coisas boas do Bolsonaro, não. Vamos deixar uma coisa bem clara. O Bolsonaro deixou um rombo de alguns bilhões por conta do orçamento secreto e outras medidas paliativas ali. Paliativas foram coisas de curto prazo, para resolver problemas de curto prazo. Gasolina tá cara, vamos tirar o ICMS. Tá, mas quem é que vai remover isso? Tá, eu não vou estender muito esse vídeo, já tá chegando nos 25 minutos, tá? Tá chegando em meia hora aí. Eu não vou me estender muito esse vídeo não, tá? Na verdade, vou terminar até ele por aqui, tá bom? Então essas foram as explicações, espero que vocês tenham pegado aí
do porquê que o governo Lula foi, né, e está sendo essa aberração econômica, tá certo? Em breve eu gravarei mais vídeos em relação a outros pontos também, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.